Olá, pessoal. Meu nome é Denise Pimenta, eu sou antropóloga. Eu gostaria muito de agradecer o convite da Carol Parreiras, querida colega e amiga, Regina Fachin, né, do Numas e do Pagu, núcleos que são muito importantes, né, referências para o meu estudo, referências de leitura. Então, eu me sinto muito honrada, desafiada, porque é pensar mais uma vez sobre o que eu falo todos os dias, né? Escrevo, falo, tanto academicamente como na minha vida, né? Como nós todos temos a vida doméstica, a vida familiar, dos nossos lutos, das nossas perdas, dos nossos pequenos sucessos no meio de uma pandemia, que é uma situação, um evento crítico, tão complicado. E é um desafio agora pensar um pouco além, né, com novas leituras, com novas autoras que me chegaram, com novas falas das minhas colegas, dos meus colegas. Então, eu gostaria muito de agradecer a Carol, a Regina, o Numas, o Pagu, e iniciar uma fala que eu acho que é a minha pequena contribuição para, né, para dois grupos que estão fazendo um empreendimento intelectual e também muito sensível de pensar Covid, né, com a interseção de gênero, raça, deficiência, classe social, quer dizer, os marcadores sociais da diferença. Eu acabei recentemente é até um pouco estranho dizer, porque eu defendi o meu doutorado em março de 2019, mas parece que é tanto tempo, né? A gente está em julho de 2020, mas parece que 2019 foi outra época. Eu defendi o meu doutorado, que foi intitulado O Cuidado Perigoso, Tramas de Afeto e Risco na Serra Leoa, a epidemia do ebola contada por mulheres, vivas e mortas. Foi orientado pelo professor John Dawson, e teve a supervisão na Serra Leoa, onde eu morei por 9 meses, e estive na Fura Bay College. Foi orientado pela professora serra leonense Aisha Fofana Ibrahim. Foi defendido na USP, no programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP, e foi acompanhado muito de perto pela professora Laura Moutinho, do Numas, né? Uma figura muito importante para o Numas e para todas nós, alunos e alunos. Eu acho muito importante dizer, porque as nossas pesquisas, elas são feitas, como diz o Pedro Lopes, também recém-doutor, que defendeu a tese A Deficiência na Cabeça. A nossa tese, ela não só é compartilhada, mas ela também é escrita a várias mãos, né? E ela continua, porque eu tenho visto muito isso. A minha tese foi muito mais para os estudos, era muito mais direcionada à leitura para os estudos africanos, e, de repente, por uma questão empírica, a tese vira uma tese muito sobre o cuidado. Então, a tese, ela também, apesar de já ter sido entregue, escrita e revisada, ela é uma tese que ela se transforma ao longo do tempo, não só a minha, de todas nós, mas ela ganha outras autoras, né? Ela ganha outras interlocutoras. Então, é um pouco isso, o pano de fundo da minha tese. E eu fui para a Serra Leoa em 2015, ainda existia o ebola, mas ele já estava controlado, mas ainda não tinha sido declarado pela OMS o país liberado do vírus. Então, eu fico 3 meses de 2015 a 2016, tive a oportunidade de viver o Ebola Zero, né, que foi o dia da declaração oficial.
Em 2017, eu volto, fico 6 meses, o que eu acho que trouxe uma qualidade de pesquisa outra, né? Eu estou falando de mim, mas às vezes a gente fica muito aflito de ir no momento exato do pico, ou da resolução de alguma questão de guerra, doença, pandemia, epidemia. Só que eu notei que a qualidade da minha conversa com as pessoas era outra, né? A qualidade para falar sobre as dores, os lutos, as perdas, a fome, a miséria era outra, era um tempo outro. Então, eu volto em 2017 com uma qualidade de pesquisa muito melhor, maior. E o que eu posso dizer para vocês, para começar, é que o que eu aprendi enquanto pesquisadora é que estudar mulheres, estar entre mulheres, é estar com a morte. E, ao mesmo tempo, é estar muito próxima de nascimentos e de deslocamentos de travessia, que são pontos da mesma linha, né? Então, assim, eu morei numa das comunidades onde eu morei, na Serra Leoa, eu morei numa pequena maternidade. Aí vocês pensem, sem água tratada, sem luz, uma comunidade de quase 1.000 pessoas. Então, ter enterros, gente morrendo, crianças, velhos, e gente nascendo toda hora, era muito comum. Então, o que eu posso dizer é que eu me tornei uma antropóloga de chão de cozinha, que é uma antropóloga que fez a sua pesquisa inteira falando sobre a guerra, falando sobre o ebola, as mortes, os nascimentos, enquanto as mulheres cozinhavam, enquanto esperavam outras mulheres parirem. E nisso tudo existia conversa sobre a morte, existia todo um diálogo sobre o morrer, né? Então é isso, a mulher, ela está ligada à morte, né? Porque ela está diretamente ligada ao nascimento. E a partir do nascimento tem mortes de bebês, tem doenças. Então, quando eu falo o cuidado perigoso, ele não está só ligado a doenças como pandemia do Covid-19 ou ebola, mas está ligado à febre. Se a gente pensar, não precisa ir muito longe. Numa casa que tem uma criança gripada, a primeira pessoa a ficar gripada depois da criança é a mãe, né? Justamente pela gestão do cuidado. Então, o que me levou ao interesse na Serra Leoa pelas mulheres foi exatamente porque mais mulheres tinham morrido de ebola naquele tempo de 2013, final de 2013, a início de 2016. Estava interessada por que a mortandade de mulheres tinha sido maior. Então, aquele tempo do chão de cozinha, aquele tempo de eu conversando com aquelas mulheres e vendo a rotina delas de acordar muito cedo, de pegar a brasa na casa da vizinha, que pegou na casa da outra vizinha, que pegou na casa de sua mãe, que pegou na casa da avó, e lavar roupa, cuidar das crianças, ir no poço, buscar água. Eu comecei a ver que era impossível entender a epidemia do ebola sem entender a rotina daquelas mulheres. Então, conversando com aquelas mulheres, eu via que enquanto as enfermeiras estavam atendendo as lactantes, ao mesmo tempo elas iam cozinhar e chegavam várias mulheres para parir de várias comunidades. Porque o acesso, né, à maternidade era em uma comunidade, mas para atender a 4 comunidades. Mulheres vinham andando parir, gastavam 1, 2 horas andando, e as suas famílias. E geralmente quem vem com elas são outras mulheres, né? É muito raro ver no leito de uma mulher que acabou de parir um homem. O pai até vem com algum amigo, com o avô, mas depois de dias. Então, naquele cotidiano, eu comecei a ouvir não só do ebola, mas da guerra também. Então, mais mulheres morreram na Serra Leoa durante o ebola, e de uma forma geral,
conta do cuidado. Porque enquanto uma mulher está cuidando do seu filho para ir para a escola, geralmente filho, porque se numa família muito pobre, se a oportunidade de alguém estudar, essa oportunidade é dada ao menino, não à menina. Então, é muito importante entender que mais mulheres morreram na Serra Leoa e entender que isso está diretamente ligado a como as mulheres, desde pequena, carregam o fardo do cuidado, de pegar água. Então, eu via meninos nos poços d'água com 5, 6 anos carregando balde de água, fritando peixe, o trabalho com óleo quente. Então, aquilo ali, aquele cotidiano pós-ebola e as conversas no chão de cozinha, esperando mulheres parirem, ou então recebendo notícias que mulheres idosas tinham morrido, e conversando com todas essas mulheres, me levou a entender que enquanto uma mulher cuidava do filho para ele ir para a escola, ou fazia o almoço, ela cuidava do marido, ou então do seu velho, seu pai, seu sogro, doente do ebola. Então, a mulher, ao mesmo tempo que ela era a via do cuidado para esse doente, ela também virou uma via de transmissão. Então, ela cuidava, ela transmitia o vírus e ela morria mais. Então, por isso que eu intitulei muito por uma ideia empírica mesmo. Eu fui descobrir tantas autoras fantásticas sobre o cuidado depois, né? Por isso que eu falo, uma tese, ela continua. Então, eu intitulei o cuidado perigoso por conta disso. E o que eu queria dizer é o seguinte, que o que eu aprendi com essas mulheres serra-leonenses e que eu acho que nós todos podemos aprender com as mulheres serra-leonenses é que, independente da mulher ser grupo de risco ou morrer mais durante uma pandemia, por exemplo, do Covid-19, ela sempre vai ser a mais afetada. Por quê? Independente de ser malária, febre amarela, Covid, ebola, uma gripe, porque ela gesta o cuidado, ela administra o cuidado, e aí ela administra os remédios, ela administra a gestão da água, que muitas vezes a casa não tem uma distribuição de água, ela não recebe água tratada. Então, essa mulher tem que saber onde buscar água, essa mulher, se ela tem que saber como administrar o auxílio emergencial, se chegou, se não chegou, ela tem que saber como administrar as doações, né? Administrar o espaço da casa, que às vezes é totalmente exíguo, pequeno. Então, o que a gente pode aprender é um aprendizado por uma história de dor, né? Por uma temporalidade dolorosa. É que as mulheres vão ser sempre as mais afetadas em pandemias, em epidemias e doenças. Por quê? Porque elas são as gestoras do cuidado. Então, por mais que elas não morram e até não adoeçam, pode acontecer, elas vão ser as diretas responsáveis por cuidar dos filhos, dos maridos, dos pais, dos irmãos. Essas mulheres muitas vezes vão estar isoladas em casa. Então, vamos lembrar que tem mulheres idosas, a violência contra os idosos, a violência doméstica contra as mulheres, a violência contra as crianças, e aí vai estupro, assédio físico e moral. Então, a relação das mulheres com as doenças, não só delas, mas principalmente daqueles que as cercam, que aí você pode entender a família nuclear ou a família estendida, a comunidade, mas também em grandes centros urbanos, os vizinhos ou os parentes que mesmo que não moram na mesma casa, é um trabalho muito pesado. É um trabalho pesado, ele não é remunerado, é um fardo grande e ele é reconhecido como amor. E esse amor, ele é muito visto como as mulheres se sacrificam mais durante uma pandemia do que os homens. Se eu digo uma mulher se sacrifica, eu estou colocando ela num lugar de santidade.
Então, o que que eu vou reivindicar para essa santidade? É um trabalho de amor, um trabalho de sacrifício, é um trabalho de uma mártir, de uma santa. O que eu não gosto desses termos, a mulher se sacrifica mais, é o amor, é igual se usa para maternidade, né? O amor da mãe é um amor único. Eu acho que esses termos eles têm que ser usados para a gente refletir como que eu posso reivindicar um salário, um auxílio emergencial, se nós mesmos estamos colocando a mulher nesse lugar de sacrifício, que é um lugar santificado. Né? Não tem como retribuir essa dádiva de uma santa, não tem como retribuir um sacrifício. Então, eu acho que nós temos que, nas políticas públicas e nossos trabalhos, usar os termos para a gente pensar e para a gente colocar nos lugares corretos. Eu tenho pensado, felizmente, chegou, né, até mim a Françoise Verger, né, o feminismo decolonial e tantos outros textos dela em francês e inglês que ainda não foram traduzidos, e ela fala muito do cuidado, né, quem limpa o mundo, quem cuida do mundo, mas isso Helena Irata e Nádia Guimarães, né, com o cuidado e as cuidadoras já falavam também, o trabalho sujo, o trabalho das fezes, da urina, do suor, da comida, da limpeza da casa, da limpeza da rua, dos hospitais, eles são das mulheres, e principalmente das mulheres racializadas, as não brancas, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que mais mulheres serão afetadas. E por que mais mulheres serão afetadas? Porque elas estão diretamente vinculadas a um trabalho de cuidado extremamente perigoso, que as coloca em risco e coloca os seus amados, os seus parentes, os seus amigos em risco, diretamente também. Eu gostaria que, para já finalizar, porque eu já falei muito, porque isso se estende, né? Esse assunto se estende demais e tem muita gente também falando muita coisa interessante. Eu gostaria de trazer aqui um tema que eu venho pensando, que talvez seja de todos os lugares que eu tenho falado, que tem me dado a oportunidade, a generosidade de contribuir com a minha fala, de me deixar falar, é que, obviamente, nós já sabemos o que as ciências sociais elas podem ajudar. A gente entende que a pandemia, a epidemia, a endemia são lugares, né, que descortinam. Elas são lugares privilegiados para descortinar as desigualdades sociais que já estavam aí. Elas descortinam essas desigualdades sociais e elas amplificam as desigualdades sociais, né? Então, violência doméstica, desigualdade de gênero, classe social, racismo, né? Quem vai ser a mais prejudicada? A mulher afetada, a base da pirâmide social, a mulher preta, periférica. Quem mais está morrendo? O homem preto, periférico. Então, eu sempre falo, nenhuma pandemia, nenhuma doença, ela é democrática, né? As pessoas gostam muito de falar isso, e até no cotidiano nós falamos também, atinge a todos e a todos da mesma forma. Não atinge. A gente sabe que o maior grupo de risco no Brasil atualmente é a classe social, são as pessoas da classe baixa, que são, a maioria delas, negras, né, periféricas. E eu gostaria de introduzir aqui, talvez, um assunto para a gente pensar junto, deve ter gente pensando nisso também. Eu tenho pensado sobre o luto, voltando a Freud, voltando a vários tantos né, pensadores e pensadoras. Eu tenho pensado muito que o luto... a Judith Butler, né, ela tem aquela frase muito interessante, cortante até, de que vidas passíveis de luto.
Eu acho que também, atualmente, a gente está vendo vidas passíveis de poderem sim lutar. Não é qualquer pessoa que pode sim lutar. Durante muito tempo se disse que vamos viver uma sociedade, futuramente, uma sociedade de enlutados. Eu duvido muito disso, porque o luto, ele precisa de tempo para ser feito. E eu vejo muito, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, que as vidas passíveis de sem lutar, né, de se enlutar, de poder fazer o tempo do enlutamento, são as mesmas vidas que têm tempo, obviamente. E para você ter tempo, você precisa que alguém cuide de você, para que alguém limpe, para que alguém possa te dar o tempo da tristeza, né? E eu tenho pensado muito isso a partir da Françoise Verger e a partir também da Silva Frederick, né? Então, eu acho o seguinte, quem pode sim lutar hoje no Brasil são homens e mulheres brancas, né? Homens brancos e mulheres brancas, isso é muito importante a gente pensar. O enlutamento, ele passa por uma questão de classe social e de raça muito severo. Para finalizar mesmo, eu gostaria de ler para vocês um trechinho de onde eu tirei essa minha ideia, que é o seguinte, na página 126 do Um Feminismo Decolonial, da Françoise Verger, ela fala: é inseparável de uma economia que divide os corpos entre aqueles que têm direito a uma boa saúde e ao descanso e aqueles cuja saúde não importa, que não têm direito ao descanso. A economia do esgotamento, do cansaço, do desgaste dos corpos racializados, generificados, é uma constante nos testemunhos das mulheres que trabalham no campo da limpeza. E aí eu trago para vocês esse pensamento sobre o luto, que precisa ser desenvolvido com outras tantas companheiras das ciências sociais e não, que eu tenho pensado que também o luto precise de alguém que limpe sua casa, de alguém que resolva seus problemas. O luto, infelizmente, ele se torna cada vez no Brasil um privilégio de mulheres brancas, homens brancos, da classe social média e alta. E eu fico pensando muito nesses últimos meninos negros que foram assassinados no Brasil, tanto pela polícia quanto pelo descaso de uma mulher branca. Né? É possível uma preta pobre que trabalha no hospital, na limpeza, uma cuidadora, né, uma empregada doméstica, se enlutar? Será que o cuidado perigoso ele permite que essa mulher racializada se enlute? Eu gostaria de trazer isso, por quê? Porque a gente tem falado muito de pós-pandemia, né? Se especula, a universidade. Eu acredito o seguinte, eu trago Vina Das, eu trago o Michael Tossing, né, a Cíntia Sartre, a questão do cotidiano, né? Muitas questões, muitas pessoas falando do futuro, mas eu só acredito no futuro que vai ser feito através do cotidiano. E esse cotidiano é do cuidado. É o que eu aprendi com as mulheres da Serra Leoa, é o que eu aprendo com várias autoras que são me trazidas, e esse cuidado a gente tem visto nas terras quilombolas, nas terras indígenas, e talvez seja agora um momento para a gente olhar também para o luto do outro, principalmente da outra, da cuidadora das minhas sujeiras, enquanto mulher branca. É um pensamento ainda que eu estou tentando elaborar, eu gostaria de dividir com vocês. Mais uma vez eu agradeço a Carol, querida, Carol Parreira, a Regina Fachin, ao Pagu e ao Numas, e quem puder fique em casa. Vamos nos cuidar a todas, a todos e a todos.